Muito boa noite a todos. Muito bom a gente exercitar a resiliência individualmente e coletivamente também. Parabéns para vocês por estar exercitando a resistência aos problemas da vida. É aí que a gente mede se um casamento é bom, se uma família é forte, se a gente está com saúde mesmo, né? Porque afinal de contas, na bolha de plástico é fácil ter saúde. Quando a gente está na juventude é uma coisa, quando a gente passa por dificuldades é que se mede. Os antigos falavam de um saco de sal que precisa comer para saber se o casamento dá certo. Não é que a gente tinha que comer o sal nessa quantidade ainda por cima, é apenas que só o tempo iria diz a qualidade das nossas relações. Hoje a gente veio falar de um tema um pouco diferente dentro da temática das palestras. A gente abre por acaso, né? A gente abre ao acaso esse livro, que é o atual de referência, que veio para a gente para falar sobre saúde do ponto de vista integral, saúde do ponto de vista de Jesus. E veio uma passagem que sugeriu para a gente falar de poder. Poder é um tema bem diferente para a gente refletir a respeito. Fala de poder hoje em dia, uma boa parte de nós já tem uma certa reserva, porque a gente associa poder à política, o poder ao poder financeiro mal utilizado, o poder ao próprio poder religioso mal utilizado. Porque até o poder religioso tem sido mal utilizado para vender água do Rio Jordão, vender vassoura espiritual a R$1.000, para usar o espaço religioso para as taras sexuais. Vê se pode aonde nós vamos chegar de deturpação do poder. Então fala em poder, você já fica, nossa, poder é coisa da escuridão. E será que é assim? Nós mesmos temos percebido que esse poder não é mal utilizado só pelos outros, como o comodismo gosta de dizer, né? O poder é mal utilizado em Brasília, nas catedrais, nas grandes organizações, nos bancos, nas indústrias farmacêuticas, de armas, no sistema financeiro. A gente gosta de colocar o poder como tudo, né? Tudo que é ruim a gente coloca para os outros. Jean-Paul Sartre ironizava muito a gente com essa mania da gente quando falava assim: o inferno são os outros, né? Nós somos o céu, naturalmente, né? Tudo que é bom é nosso, tudo que é ruim é dos outros. E é assim que a gente está aqui, sem ter avançado no fundamental. Por isso nós estamos aqui. São mais de 20 bilhões, 25 bilhões de almas afetas ao planeta Terra, 7 bilhões estão aqui. Vocês se lembram da turma de recuperação na escola? Somos nós. Somos precisamente nós. A má notícia, para quem se desanimar com isso, a má notícia é que nós não estamos aqui porque não aprendemos o fundamental, é claro. Mas a boa notícia é que, como a sala de recuperação na escola, não era todo mundo que foi mal durante o ano que ia para a recuperação. Vocês lembram disso, não? Eu sei que aqui só tem aluno exemplar, mas é só para a gente lembrar que para chegar na recuperação, só aqueles alunos que precisavam de pouco, um meio ponto, no máximo um ponto para conseguir passar de ano. Senão nem para a recuperação iria. Isso quer dizer que nós não aprendemos, mas que para nós falta pouco. E cabe a nós descobrir qual é esse pouco. Muito bem, poder. Há um tempo atrás, os próprios candidatos a vereador, por exemplo, ao entregar os seus santinhos, tinham pelo menos 3 prioridades. Por exemplo, saúde, educação, segurança. Colocavam lá embaixo. Hoje em dia não tem mais nada. Vota em mim e não bufa. Uma coisa impressionante que as pessoas não se comprometem com mais nada.
quando a pessoa pede o voto, é como se você perguntasse para ele assim: poder? Você quer poder? Para quê? Para quê? Com que você se compromete? Eu vou votar em você por que motivo? Hoje em dia pouco se faz essa discussão. Você vota porque é um conhecido do amigo, ou porque te prometeu um favor, ou porque já fez um favor. E outras situações muito cotidianas nossas. Por exemplo, eu trabalho na comarca de Praia Grande e as pessoas, a gente trabalha com adoção também, uma das coisas principais que a gente faz, sou assistente social judiciário. E aí a gente pergunta para selecionar as pessoas que querem adotar, qual é a motivação, para que ela quer adotar. Porque ser pai e ser mãe é ter um poder. O que vocês acham? Não há ninguém mais poderoso para um bebê que o pai e a mãe. É claro, um dos maiores poderes que a gente tem na vida é de educar filhos. Porque para aquela criança você é... Imagina você falar em Trump para o seu filhinho. Falar em, sei lá, nos poderosos da terra, no Bill Gates. Nada, não significa nada. Os nossos filhos, os seres mais poderosos da terra, somos nós. Sim, ter filhos é poder. E aí quando você pergunta para que a pessoa quer, qual é a motivação para ela ter filhos, você se surpreende. Porque às vezes a pessoa, quando define o perfil da criança que ela quer adotar, ela fala assim: eu quero uma menininha. Ah, por que você quer uma menininha? Porque eu quero poder enfeitar por lacinho, fazer vestidinho, fazer coisa coloridinha. Daí dá vontade de perguntar: você não quer uma boneca? Não é mais fácil? As pessoas querem filho para quê? Para brincar? Ter poder para quê? Vale a pena a gente perguntar para si mesmo. O mais desavisado aqui pode estar falando: mas eu não quero poder. Como não? Tem alguém aqui que, se achasse bastante dinheiro, não ia querer pegar? Legítimo, legal, não ia querer? Alguém aqui ia recusar dinheiro? Claro que não. Isso é o quê? Poder. Se tivesse oportunidade de melhorar alguma coisa para a coletividade, você não melhoraria? Isso é poder. Nós temos poder, e elevar-se espiritualmente é empoderar-se. Tanto é que Jesus olhou para nós e falou: brilhe a vossa luz. Tanto é que a nossa felicidade, que é a utopia de toda a humanidade, é também comparada à realização. Realização é a realização do quê? O que a gente realiza num projeto de felicidade? A gente realiza os nossos potenciais. Potenciais, a própria palavra potencial vem da mesma matriz de poder. Nós queremos, e é legítimo que nós queiramos poder. Mas para quê? Nessa passagem do Evangelho de hoje, que nos ajuda a pensar a respeito disso, é muito conhecida essa passagem, que fala que Jesus, certa vez entrando na casa de Pedro, Simão Pedro, a sogra dele estava doente, ardendo em febre. Jesus chegou-se a ela, impôs as mãos e curou-a. E ela imediatamente levantou-se e começou a servir Jesus e os discípulos. Poder para quê? Para que a gente quer saúde, que é uma das expressões mais comuns de poder? Para servir. Nesse caso ficou claro. Poder é poder servir. E aí é muito interessante, porque quando a gente vai no dicionário para ver a etimologia da palavra, a origem da palavra, você vai ver duas linhas de significado da palavra poder. Poder, por exemplo, é o poder substantivo, o poder. Eu quero o poder.
Eu quero o poder, e aí fica essa guerra de poder que a vida toda a gente faz. A gente briga pelo poder na Black Friday, desde o estacionamento até quando se conseguir pegar a oferta. A gente briga por poder no casamento, tanto é que os mais velhos sempre ouviram essa orientação que o casamento é um sistema de concessões mútuas, né? Sempre era orientado assim. Por quê? Porque há uma luta de poder no casamento? Entre homem e mulher não há? Claro que sim, claro que sim. Lutamos pelo poder entre irmãos, na escola, na sala de aula. O puxa-saco da professora fazia política e ambicionava o poder também. Aquele que queria atenção quebrando vidro também estava lutando por poder. E esse sistema tradicional de poder substantivo, conquistar o poder, querer o poder, troféus, exaltações, todo esse sistema de nos engrandecer é a matriz das nossas violências e dos nossos conflitos. É claro que quando você casa para impor a sua vontade, é claro que quando você entra na sua família para impor a sua vontade, para exercitar o seu poder, é claro que o seu casamento não tem como dar certo, as suas relações não tem como dar certo. Mas será que tem outro poder que não seja esse? Essa é a nossa investigação de hoje. A gente propõe para vocês fazerem os exercícios de vocês, o poder verbo. Nós falamos do poder substantivo, que é esse que todo mundo tenta conquistar. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, puxar a sardinha para minha brasa e a brasa para minha sardinha, o tempo todo. Mas tem um poder verbo. E pensar sobre o poder verbo, só falar de poder verbo, já deve suscitar em vocês um monte de conexões. Porque no início, dizem os evangelhos, era o verbo. Depois fez-se a luz, não é isso? Jesus é o verbo. Então só essa conexão já é uma conexão interessante. Que poder verbo é esse? Já imaginou se a humanidade toda quisesse o poder verbo? Poder ajudar, poder auxiliar, poder ensinar, poder esclarecer. Vocês se lembram que tem uns, acho que são estagiários ou pessoas que estão começando a trabalhar em grandes lojas, que tem uma camiseta escrita atrás assim: posso ajudar? Posso é poder. O poder de ajudar é o poder verbo. Esse poder é um poder que, ao invés de estar centrado na pessoa que quer se exaltar, está centrado no outro. E aí tem aquela passagem maravilhosa dos evangelhos, em que os discípulos começaram a disputar o poder. Como é que foi essa passagem? Então foi assim, ó. A mãe de 2 discípulos, ouvindo Jesus falar do reino dos céus, e o reino dos céus para lá, o reino dos céus para cá, começou a fazer uma imagem do reino dos céus. Não sei se tinha um castelo, não sei se tinha sala de tesouro, exército, só sei que ela chamou Jesus por um canto e falou assim: escuta, quando chegar esse seu reino aí, dá para o senhor colocar um filho meu à sua direita, outro filho à esquerda? Isso é uma maneira de colocar os postos mais importantes. Acho que todos sabem que nas cerimônias, principalmente da monarquia, onde tudo é sinal de a pessoa estar elevada, ou está bem cotada ou mal cotada em termos do rei, quem está sentado perto do rei, à sua direita e à sua esquerda, são aqueles mais poderosos. E aquela mãe foi pedir isso para Jesus. Ela não estava entendendo nada. De reino dos céus ela não estava entendendo nada. Na verdade, até hoje, as pessoas não entendem muita coisa do que é o reino dos céus, não é verdade? Quantos castelos já se construiu em nome do reino dos céus?
Tem cidades, uma cidade, a cidade talvez mais rica do mundo, foi erguida em nome do Reino dos Céus, que é o Vaticano. Então, aquela mulher veio fazer uma articulação política, exatamente como se tenta na disputa de cargos do município, no estado, na federação, na ONU. Se tiver uma confederação intergaláctica, como se falam aí, deve ter articulação política também. E Jesus ficou sem ação. Mas como assim? Vocês vão conseguir fazer, vocês vão conseguir chegar e passar pelo que eu passo? Porque estava ali a mãe com seus 2 filhos. Daí eles falaram sim. Eles não sabiam nem o que era, e falaram sim, se eles soubessem. E o fato é que aquela notícia, depois de ter pedido destaque, correu entre os discípulos. E como é que chegou essa notícia entre os discípulos? De que eles estavam querendo destaque, primeiros lugares perante Jesus. O que vocês acham? Rastilho de pólvora. A partir dali, lascaram uma briga horrível entre os discípulos. Jesus provavelmente deixou a briga passar, como uma mãe sábia que espera um pouco o calor dos conflitos passar, e depois ele chamou os discípulos e falou assim: bom, se a gente vai num lugar qualquer, aquele que está sentado à mesa é o mais importante, aquele que serve é o menos importante. Mas não será assim entre nós. Entre nós, eu estou para vocês como aquele que serve. Quem quiser ser o maior entre vocês, será aquele que mais servir. É uma hierarquia ao contrário, é o tal do poder verbo, servir. Essa descoberta, ela ainda está por ser feita pela humanidade. Mas o fato é que Mahatma Gandhi, por exemplo, depois de ter feito toda uma luta que a humanidade repetiu há centenas, que eram as guerras de independência, quantas já houve na história da humanidade? Todo mundo imaginava o quê? Quem lidera uma guerra de independência, na hora que consegue a independência, vai ser o quê? Poderoso. Acabou o processo de independência e chegaram para Gandhi e falaram assim: escuta, o senhor quer o quê? O senhor quer ser presidente, primeiro-ministro, e o sistema era do parlamentarismo. Então, até hoje a Índia é parlamentarista, tem um presidente, tem primeiro-ministro, chefe de Estado, chefe de governo. E perguntaram para Gandhi o que ele queria, se era ser presidente, primeiro-ministro, o que ele queria, porque ele já tinha feito aquela maravilha que foi o processo de independência mais lindo, mais didático e mais realmente libertador que já teve na Terra. E qual foi o cargo que Gandhi pegou? Nenhum. Buda, Siddhartha Gautama, qual foi a trajetória dele? Filho de um rei. O pai reservava a ele para não ter frustrações de nada e poder exercer o seu poder fantasticamente. E ele o que fez? Abriu mão do poder e foi caminhar feito um mendigo pelos caminhos da Ásia para ensinar, para assistir, para servir. Gandhi nos serve até hoje de uma maneira fantástica. Quem lê um livro só com as frases dele já é uma coisa para elevar a gente. Quem foi o maior espírita no Brasil? Chico Xavier. Fundou, não sei se milhares, mas centenas de centros espíritas. Foi presidente de qual mesmo? Qual mesmo? Qual foi a gestão dele na FEB, Federação Espírita Brasileira? Quando ele foi presidente da FEB?
o homem mais importante do Brasil por voto popular. Febre era pouco. Ele podia ser deputado, senador, ele podia ser qualquer coisa, porque ele foi mais votado. Primeiro foi o mais votado no concurso assim, em Minas Gerais, concorrendo com tal de Edson Arantes do Nascimento, que é de Três Corações, concorrendo com Juscelino Kubitschek, que até hoje é dado por muitos como o melhor presidente que o Brasil já teve, concorrendo com pessoas desse tipinho assim, e ganhou. Depois, no Brasil inteiro ganhou de novo. Ele poderia concorrer a qualquer cargo. Qual foi o cargo que ele teve, Chico Xavier? Vocês estão notando, gente? Existe um traço comum entre todas as grandes almas. Não foi apenas Jesus que falou ocasionalmente que é importante servir. É poética, bonitinho esse negócio que está no Evangelho, que o primeiro será aquele que mais servir. Mas todas as grandes almas tiveram como marca servir. Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco de Assis. Francisco de Assis foi Papa? Foi o maior cristão que teve, não sei se de todos os tempos, mas certamente da sua época. Se era para alguém ser Papa por mérito, pelo amor de Deus, quem seria? Mas essa guerra de poder continua até hoje. Eu sinceramente não sabia que há anos Cristo existia até esse tipo de poder. Sim. Estou sabendo agora por você. Não sabia. E muita gente usa o poder com arrogância, não para ensinar, e sim para pisar. Pois é. Agora, quando a gente fala muita gente, deve acender um sinal de perigo na cabeça da gente. Será que eu não estou caindo também no padrão do Sartre? Que é aquele que o capial, a pessoa do interior, sempre falou a respeito da mão que acusa. Vocês já viram isso, né? Que a mão que acusa está apontando um dedo para os outros, mas tem três apontando para ele mesmo. Tem gente que usa mal o poder. Tem gente? Quem? Milhares. A pergunta é: e eu? Como eu tenho usado o meu poder? Mas eu não tenho poder. Vamos pegar os poderes mais democráticos, aqueles que todo mundo tem. O poder do pensamento, que é um grande consenso entre ciência, filosofia e religião, que o maior poder de um homem, o maior poder de um ser é o poder do pensamento. Que tudo que acontece na tua vida, pela revelação dos Espíritos, começa com o poder do pensamento, porque a partir da sintonia que você der para o teu pensamento, que você vai agregar pessoas, seres encarnados e desencarnados. Diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, e eu te direi quem és. A gente amplia um pouco o ditado popular para ficar mais claro em termos de lei da sintonia. Como você tem usado o seu pensamento? Poder enorme. O outro poder democrático é o seu tempo. E é basicamente a mesma coisa. Como você tem usado o seu tempo? Tem domingo que você passa na frente da televisão e fala: que perda de tempo, meu Deus do céu. Não é verdade? Quem nunca se pega no decorrer de uma semana, às vezes no decorrer de um dia, perdendo tempo? A gente se orgulha de alguns joguinhos que a gente faz, quebra-cabeça, palavra cruzada, joga carta, videogame, que são os nossos, o quê? Passatempos. E a gente fala com maior orgulho de passatempo, como se fosse bom passar o tempo. É bom passar o tempo por nada? Será que é tão bom assim para a gente se orgulhar desse jeito? Quando a gente morre, a gente faz aquela avaliação do início da desencarnação, que alguns relatos falam de um
de uma espécie de consciência meio instantânea, um relato, um filme que passa na tua frente, as RQMs, as experiências de quase morte, apontam nesse sentido, que a gente chega lá, morre e faz um balanço, aí você fala, puxa, fiz bastante palavra cruzada. Estabeleci recorde no videogame, era o melhor da tranca. Como diz Machado de Assis, ao vencedor, as batatas. Que vitória é essa que nós temos conquistado nas nossas vidas? Que troféus são esses? Que poder substantivado é esse que você fala, eu tenho isso, eu consigo aquilo? Eu tive um parente que se orgulhava de, entre quatro irmãos, ter sido o primeiro que tinha banheiro com azulejo até o teto. Porque na época dele, banheiro era só com azulejo até o meio. Depois voltou na moda, acho que já saiu de novo. E ele foi o primeiro a ter banheiro com azulejo até o teto. Não é uma grande coisa? Pelo que nós temos nos matado, pelo que nós temos brigado, qual tem sido o sentido da nossa vida? O tempo e o pensamento. Por exemplo, o pensamento, extremamente importante. Nós estamos no que João Evangelista, na mediunidade mais importante talvez dos últimos 2000 anos, trouxe para a Terra, chamado de o Apocalipse. A parte mais difícil, sem dúvida, dos evangelhos de interpretar, é extremamente complicado. Lá ele fala do Armagedon, que no ápice do que nós conhecemos como transição planetária, no ápice do final dos tempos, um Armagedon, uma grande guerra do bem contra o mal ia acontecer. Vocês têm ideia quando vocês acham que vai acontecer isso? Uma guerra do bem contra o mal? Quando será que vai acontecer isso? Quando? Parece tem uma chargezinha de um peixe filosofando assim, no meio do mar, filosofando, mar? Que mar? Nós estamos no meio do Armagedon. No meio. A disputa está acontecendo agora. É evidente para qualquer pessoa que os meios de comunicação obedecem uma lógica das trevas, a política, a religião, a indústria, o sistema financeiro, conforme nós já falamos. E é claro, pela revelação dos Espíritos, que nós vamos para um mundo de regeneração que vai ter como evidência, como critério maior, que só permanecerão na Terra pessoas de boa vontade, abertas ao bem. Pequena transição, o que vocês acham? Nós estamos na sombra, na escuridão, estamos destinados não à angelitude, porque se só ficasse anjo, acho que era melhor a gente pegar e ir para casa, não é? Mas não, pessoas votadas que busquem sinceramente o bem. Vocês acham que fica muita gente? O que vocês acham? No Apocalipse, João estima em 1/3 da humanidade que fica. O resto volta para a série que não passou de ano. Não é? É inferno, azeite quente, nada disso. Deus é um Deus de amor. Mas, na verdade, vai fazer como na escola. O que acontece na escola com quem não passa de ano? Repete. Repetir o quê? É ir para o inferno? Não. Repetir é só começar as lições tudo de novo. Vai pegar um planeta que vai estar iniciando uma época de expiação e provas. Você não vai ter problema com o celular, é certeza. Porque vai ser um planeta que vai estar provavelmente começando a descobrir a escrita. A vantagem é que lá você vai ser cego que tem um quarto de olho em terra de cego. O que você acha? Lá você vai ser poderoso intelectualmente. Você vai poder fazer pirâmides. Você vai poder fazer essas grandes coisas que na antiguidade se fez e até hoje não se sabe como. Por quê? Porque vieram os deuses astronautas, vieram de outros planetas para a Terra e tinham um grande conhecimento, uma capacidade intelectual fantástica, mas moralmente
quando a gente ouve pedófilos e seus esquemas, quando a gente ouve o esquema de lavagem de dinheiro, da Lava Jato, você acha que é coisa de gente burra? Você manda o dinheiro para uma offshore, depois manda para uma empresa de fachada, um paraíso fiscal, aí entra limpo no Brasil. Você sabe, você entende isso? Isso é coisa de gente inteligente, mas que usa bem a sua inteligência? Esse é o desastre. Qualquer coincidência não é mera coincidência. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas sairão da Terra todos aqueles mega inteligentes. Por exemplo, o nazismo reuniu algumas das melhores mentes de todos os tempos. A corrida espacial só aconteceu por causa de Von Braun e sua equipe, que foi arduamente disputada entre Rússia, União Soviética e Estados Unidos. E por causa disso é que eles fizeram a corrida espacial. Vai ver, pesquisa. E Von Braun, responsável pelas V1 e V2, que bombardeou Londres, que sabia tudo de foguete. Ele sabia tudo de foguete, ele e a equipe dele. E foi uma luta encarniçada, que deu a base de toda a corrida espacial. Além disso, o projeto Apollo. Além disso, você tinha o que mais? O fundador da moderna publicidade. O que vocês acham? A publicidade tem algum poder no mundo de hoje? O que vocês acham? Total. Quem foi o grande gênio da publicidade moderna? Um ministro de Adolf Hitler. E assim por diante. Gente muito inteligente tem no Brasil e no mundo. A nossa tragédia é usar mal a nossa inteligência, que é um dos maiores poderes do ser humano. Então, nós precisamos, nesse momento da transição planetária, entender o Armagedon e a minha participação no Armagedon. O perigo não tem relógio aqui, gente. Não que eu fiz. É para acabar às 9, né? Pode ser? Nosso papel na transição planetária, ele é muito claro. As hostes ligadas às sombras, que querem que o poder permaneça do jeito que está, eles vêm recolher munição no mesmo lugar que as hostes de Cristo vêm recolher munição. O que é a munição para essa guerra espiritual? Bala, bombas. Há uma energia fundamental para as construções todas do mundo espiritual. Essa energia chama-se... vai cair na prova. Essa energia chama-se ectoplasma. A energia chamada ectoplasma é uma energia que nenhum espírito possui. Olha só. Nenhum espírito possui a energia chamada ectoplasma, que é fundamental para as construções, para todas as realizações do mundo espiritual. Nosso lar foi construído com ectoplasma. Aonde produz esse tal de ectoplasma, hein? Ectoplasma é uma porção do fluido cósmico universal, individualizada em todos aqueles que estão encarnados. Onde é que os soldados do mundo espiritual vêm coletar munição? Na gente, na sua casa, em você. Porque a gente para de produzir ectoplasma quando morre ou quando para de pensar. Vamos fazer um exercício. Pensa em nada. A gente não para nunca de produzir ectoplasma. Quando os orientais conseguem pensar em nada, mas é um nada voltado à luz, ele está produzindo muito ectoplasma. Muito e de grande qualidade. E aí a pergunta fica: você tem dado munição para quem ultimamente? Nós estamos falando de poder. Se você tem, diante dos desafios da vida, tem falado assim: que bom, como Jó, o grande exemplo de fé e de esperança da Bíblia, depois de ter
perdido tudo, um homem muito poderoso, muito conceituado, com família linda e tal, que perdeu tudo, inclusive a saúde. Ele chegou no final, quando estava no fundo do poço, e falou assim: muito obrigado, Senhor, por haveres querido testar o teu servo. Está fácil para a gente? A gente, quando enfrenta os desafios, que atitude você tem quando enfrenta os desafios? A gente, por exemplo, briga com o mal. Quem aqui acredita em Deus? Ninguém. Quem acredita num Deus bom, justo e todo-poderoso? Quem acredita que existe o mal na terra? Pois é. Aí começam os nossos problemas. Como é que é possível acreditar num Deus bom, justo e todo-poderoso e ter também o mal na terra? Vai, tente me explicar. Ah, Deus sai de licença-prêmio de vez em quando, aí o mal aproveita. É isso? Deus fica em TPM, não fica muito disposto, aí não quer levantar da cama, comendo chocolate, e aí, enquanto isso, o mal cresce. Qual é a alternativa para o mal poder crescer se Deus é todo poderoso e perfeitamente bom? Qual é a alternativa? Usar mal o livre-arbítrio. Certo. Mas se o seu filho faz maldade com o seu irmão dentro da sua casa, você tem responsabilidade? Claro. Como é que a gente pode querer isentar Deus da responsabilidade do mal que existe na terra? Não pode. Deus teria total responsabilidade sobre todo o mal que existia na terra, se existisse o mal. E é aí que a gente se pega. O mal não existe. Nós acreditamos nele, mas o mal não existe. E isso faz toda a diferença na vida da gente. O mal é apenas o bem que nós ainda não compreendemos. Tipo assim: mãe, eu quero comer a sobremesa antes do almoço. Aí a mãe fala: não. E a mãe é o quê? O mal. A criança está indo aquele corredorzinho do supermercado. E um personagem moderno chamado o tirano do supermercado. A mãe nem leva, mas às vezes não tem como não levar. E a criança inferniza. O que eu faço com esse menino? Não é? Quando a mãe fala: não pode comprar isso, não pode comprar aquilo, quando os pais em geral colocam qualquer limite, eles são o quê? O mal, é claro. Mas são de verdade o mal? A mãe que leva para vacinar, leva o filho para dar uma agulhada, para tomar uma agulhada, às vezes criancinha para tomar uma agulhada. Isso não é desumano? E se a criancinha soubesse que a injeção está inoculando doença nela? Como é que é? A mãe, o pai, o médico inoculam doença na criancinha. Vocês não sabiam disso? Vacina é doença, gente. Isso é o mal? Não. Agulhada? Doença? Não é o mal? Não. Claro que não. Mas se falasse para a criança, ela ia? Ela faz aquela cara. É o mal. O mal é apenas o bem que a gente ainda não conseguiu entender. E para você compreender que não existe mal na terra, você precisa de uma visão espiritual ampla. E ali você vai entender que o Brasil está sendo governado por corruptos por algum motivo. E eu adoro lembrar do meu tempo de faculdade, na minha aula de filosofia que eu tive no primeiro ano. Crítica à Razão do Piniquim, era um livro pequenininho, metade desse daqui, que falava que uma das pilares do pensamento do brasileiro é o jeitinho brasileiro. Não é um dos pilares da nossa maneira de ser? A gente adora dar jeitinho. Vocês acham que tem muita distância mesmo entre jeitinho e corrupção? Isso quer dizer o quê? Quem que é corrupto?
poder também. E por que Deus estaria dando esse castigo terrível de mandar corruptos para governar o Brasil? Por quê? Vocês estão entendendo? O que parece que é o mal, que é o demônio, que é o fim, que está acabando com o Brasil, é apenas vacina. E vacina é o quê? Doença. Doença para quê? Para você colocar o vírus, gerar anticorpos, e quando vier a doençona de verdade, você já ter exército e já ter jeito de consertar. O Brasil precisa de políticos. E como vai formar esses políticos? Alguém tem alguma forma? Vamos fazer uma escolinha? Como se forma políticos? Precisa ter pessoas que pensem no bem comum, que lutem por um país melhor. Essas manifestações, quer você goste, quer não. Juro que não vou entrar no azul no vermelho contra o verde. Só quero falar para vocês que essas manifestações têm feito escola. As pessoas estão lutando, estão querendo. A gente já chegou à alternativa que um lado é ruim, achava que o outro agora vai, não foi. Aí mudou, agora vai, não foi. Agora vai, não foi. E a mulher fica mudando de marido e a vida. A gente muda de emprego e a vida. Por quê? Porque a saída política do Brasil, a melhoria da vida da mulher, não está no homem. A saída política do Brasil não está em Brasília. A política que nós precisamos fazer é a política do cotidiano, de consumir certinho, de lutar por uma saúde melhor, de respeitar as pessoas. Isso é fazer política, isso é usar bem o quê? O poder. Enquanto você não assumir isso na mão, enquanto a mulher não falar, a minha felicidade está na minha mão, felicidade de mulher nunca foi, nunca dependeu de... Se tiver alguém para casar, vocês me desculpem, gente. Mas não é bem assim, sabe? Não é bem assim mesmo. A felicidade é uma conquista nossa. E ninguém tira. Ninguém tira. Vocês não acham isso? Nós precisamos aprender. E no momento que você pega o limão e faz uma limonada, no momento que você pega a dor, que aparentemente é o mal, e você percebe que há um projeto de Deus através daquilo, que Deus está querendo te dizer alguma coisa através da dor, da dificuldade, da mãe que você teve, do filho que nasceu através de você, que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Portanto, Ele é responsável por tudo que acontece na terra. Tudo. Ah, mas Ele não permite. Essa é uma das questões complexas para a gente entender do projeto pedagógico de Deus. E Jesus dá uma chave para isso. O escândalo, só a palavra escândalo já complica uma barbaridade. Porque escândalo não quer dizer alguém fazendo barraco, como a gente pensa hoje. Escândalo quer dizer o mal. E Jesus fala, o mal, todo mal é necessário. Mas ai daquele por meio do qual ele vier. Isso quer dizer que Hiroshima e Nagasaki, uma das maiores covardias da história da humanidade, precisava acontecer porque aquelas pessoas precisavam passar por um desencarne coletivo. Ah, então Deus precisava da bomba atômica? Não. Ixi. O que o Japão tem de meios para fazer desastres naturais? Vocês lembram da tsunami? Não foi no Japão, eu sei disso. Mas da tsunami que matou 4 vezes mais do que uma das cidades da bomba atômica? Deus tem os seus próprios meios. Hiroshima e Nagasaki ia sofrer uma tsunami, um furacão, alguma coisa que ia causar desencarne coletivo. E aí seria, o meio de Deus é fantástico, porque não gera karma, não gera peso, não gera vingança, não gera ódios. E encerrar o assunto ali. Aí vem o homem, se precipita e só pode fazer o aparente mal para aquela coletividade, para aquela pessoa que faz sentido passar por aquela dor. E aí o aparente mal é permitido por Deus. Não porque ele é omisso, porque energeticamente a pessoa estava precisando passar por aquilo.
tem muito estudo que a doutrina nos dá. É que tem pouco tempo, já acabou. Pensem a respeito disso. O mau uso do poder tem sido uma das desgraças da humanidade. O único mal mais incisivo que alguém consegue fazer é um mal contra si mesmo. Porque daí você suicida, você mata alguém, você lança uma bomba atômica. Aquelas pessoas passaram pelo que tinha que passar. Não existem vítimas, mas quem lançou, ai daquele por meio do qual o mal vier. É Jesus que está falando isso. Quando nós nos libertarmos de nutrir o mal como nós temos nutrido pela nossa mentalidade, o bem vai se fazer na nossa vida. E aí tem aquela passagem linda do líder indígena que fala que dentro de nós temos 2 cachorros, ou 2 lobos, né? E a pessoa apavorada fala assim, nossa, porque ele fala que um dos lobos é cordato, educado, carinhoso, aquele animal bom mesmo, e o outro não. O outro é irado, imprevisível, vingativo, violento. E aí a pessoa pergunta, mas qual dos 2 vai prevalecer? Se os 2 estão dentro de mim, qual dos 2 vai prevalecer? E aí ele responde, aquele que eu alimentar. Você tem nutrido quem? A luz ou a sombra? É isso que vai definir quem é quem na transição planetária. Maurício, mas isso que você está falando que não existe mal, você está completando, e assassinos, as pessoas ruins, tem assassino que fala friamente, eu matei e não me arrependo de ter matado. Sim. Esse é aquele que se encaixa no que Jesus fala, mas ai daquele por meio do qual ele vier. Mas não existe bala perdida, um assassino não pode matar qualquer um estuprador não pode estuprar qualquer um. Só pode estuprar, só pode fazer a violência para aquela pessoa para quem passar por aquela experiência faz total sentido. E a gente, na ignorância, no nosso fla-flu, na nossa maneira superficial de ver a vida, a gente odeia o pedófilo e tem pena da criancinha. E não percebe que ao ter pena da criancinha, você está tendo pena do pedófilo. Porque a criancinha que é abusada hoje, na outra encarnação foi o quê? É que a nossa compreensão é muito rasa, muito superficial. E aí a gente vê injustiça por tudo quanto é lado, vê mal por tudo quanto é lado. Ora, não existe mal. Mal é apenas o que você ainda não conseguiu compreender. Feito a criancinha que quer comer a sobremesa antes do almoço. E, mas eu quero. Não, a vida não é como a gente quer. A vida é muito melhor do que a gente quer. Ela é regida pelo amor de Deus. E Ele nos ama em liberdade. E quem ama em liberdade permite que a pessoa faça os seus erros. Entra o livre-arbítrio. Mas nós não temos liberdade para fazer o mal. Nós só temos liberdade para aparentemente atingir aquele que precisa ser atingido em função dos seus erros passados. Então isso é mal? O mal que vem para bem? O mal que vem para a gente expurgar os nossos problemas é mal? Existe o mal? Quando a gente aprender isso, a gente vai aprender a não nutrir o cachorro ruim. Só vai ficar o cachorro bom. Obrigado, gente.